Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e toda a sua família. Graças a Deus. Olha o que diz aqui em Jó, no 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor pode fazer qualquer coisa. E nenhum dos planos que o Senhor tem para nós pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou fazer-te perguntas e você me responde. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Ele estava vivendo um momento difícil, mas estava prestes a ser justificado, abençoado. E o Senhor foi falar com ele e ele disse: sabe, Senhor, agora eu entendo. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ninguém pode impedir. E sabe, eu falava do Senhor. Mas eu falava de coisas que eu não entendia. Os meus ouvidos, está aqui, ó, ouviram a teu respeito. Mas agora, meus olhos te viram. Agora eu entendo. Na verdade, Jó era um homem fiel. Era um homem que temia a Deus, mas ele chegou numa conclusão. Que por anos da vida dele, ele vivia mais uma religião e não uma fé viva. E depois daquela, até porque, isso é claro, foi Jó que disse: o que eu temia me aconteceu. Porque uma pessoa que vive uma fé viva, ela não teme. Mas uma pessoa que vive a religião, ela teme. Ela teme problemas, ela teme adversidades, ela teme não vencer, ela teme não ver a glória de Deus, ela teme. Então, ele tinha medo. Ele oferecia sacrifícios por ele, pelos filhos. Ele estava o tempo todo oferecendo sacrifícios e orando. Mas dentro dele, ele não tinha paz. Ele estava sempre cheio de medo. Era um medo de não acontecer, um medo. É como muitas pessoas, medo de perder o emprego, medo de perder um filho, medo de perder o marido, medo de perder a mulher, medo de perder a empresa, medo de ficar doente, medo de morrer, medo disso não aconteceu, daquilo acontecer. Quantas pessoas que vivem cheias de medos? Não, mas eu busco a Deus, eu temo a Deus. Mas que busca é essa? Que não deixa você ter paz. Porque quem anda com Deus tem paz. Sabe que Deus está no controle. E que Ele é poderoso para fazer, e tudo que Ele faz coopera para o nosso bem. E que Ele faz sempre infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Mas uma pessoa que vive a religião, ele pode até repetir essas coisas, mas isso não está vivo dentro dele. Então, antes, Jó, apesar de oferecer sacrifícios, apesar de estar sempre buscando a Deus, ele vivia com medo. E o medo é inimigo da fé. Então, vemos que ele não manifestava uma fé viva. Apesar de ele ser íntegro, correto, ser justo, faltava a prática da fé viva. Quando ele viveu essa experiência tão difícil, ele teve um encontro com Deus.
O encontro diferente foi com Deus e não com a religião. Então ele passou a conhecer a Deus, a ter experiências com Deus. E aí foi quando ele falou: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser fruto. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele entendeu. E ele disse: antes eu falava de coisas maravilhosas, de coisas grandes, mas eu não entendia. Faltava o entendimento. Antes, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo a tua glória. Agora eu entendo o teu poder. E olha que ele ainda não estava vivendo, materialmente falando. Mas dentro dele já tinha mudado. Tudo já tinha mudado. A visão dele de Deus, a comunhão dele com Deus, a relação dele com Deus. Tudo já tinha mudado. Agora ele tinha entendimento de Deus. Ele adquiriu aquilo que eu falo, conhecimento revelado, entendimento revelado. Porque antes ele falou: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora meus olhos te veem. Meus olhos, mas agora os meus olhos te viram. Porque muitas pessoas falam de Deus e conhecem a Deus como eu conheço algum artista. Entendeu? Algum artista. Eu nunca tive, não me lembro de ter estado com nenhum. Então, mas eu sei que existe o cantor tal. Eu sei. Né? Porque eu já ouvi dele. Talvez já ouvi ele cantar, mas eu nunca tive intimidade, uma amizade, um relacionamento. Nunca almocei, nem jantei, não estive com ele, não tenho uma convivência. Entendeu? Então, ele cumpria com as regras, mas ele não andava com Deus. Ele andava com a religião, ele obedecia, mas não com Deus. Depois daquela experiência, ele teve um encontro com Deus. Passou a andar com Deus. Não com a religião. Agora ele sabia que era Deus. Porque antes ele falava de um Deus que ele ainda não tinha visto. Mas tinha ouvido, mas não tinha visto. Ele mesmo falou. Ele falava de coisas maravilhosas, mas que ele não tinha visto ainda com os próprios olhos. Sentido, aquela relação com Deus que não é difícil até de explicar, porque é uma coisa revelada. É uma coisa que acontece com a pessoa. Cada um de nós. Né? Aquela intimidade que cada um tem com Deus. Aquela profundidade de relacionamento. Aquela amizade com Deus. E ele passou a ter. E quando ele chegou nesse nível, Deus virou o cativeiro dele. E virou mesmo. E olha aqui, ó. E o Senhor, no 10, virou o cativeiro de Jó. Numa outra tradução diz assim: o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Em dobro. Então Deus virou a vida dele. O que Deus queria de Jó? Que Jó o conhecesse. Não de ouvir falar, mas de com ele andar. Com revelação, com entendimento. Porque muitas pessoas invocam a Deus, mas não têm entendimento. Não há compreensão do que ele está fazendo. Ah, me mandaram fazer isso. Ah, eu faço. Ah, então eu fui lá, cá, e fiz aquilo outro. Muitas pessoas, ele conhece a Deus pelas apostilas. Entendeu? Pelos discipulados.
que as igrejas distribuem. Pelo manual do obreiro que as igrejas distribuem. O manual do novo convertido que as igrejas distribuem. Ele ainda não conhece a Deus porque ele anda com Deus, porque ele tem intimidade com Deus. Porque ele fala com Deus na profundidade. Porque ele tem uma revelação de Deus. Ele ainda não tem intimidade. Como é que você vai ter intimidade com uma pessoa se você não convive com ela? Como é que um casal passa a ter intimidade? Porque eles passam a conviver, a estar junto, a fazer as coisas juntos. Então, um conhece do outro e aquela convivência vai trazendo uma proximidade, uma intimidade, que um sabe tudo do outro, entende tudo do outro, e não é assim. Muitas vezes, quando um fala, o outro sabe pelo olhar o que o outro está querendo dizer. Muitos casais chegam num grau de conhecimento tão profundo, de intimidade, que o olhar, eles se comunicam no olhar. Entende o que eu falo sobre intimidade? Intimidade. E muitos não conhecem a Deus nessa profundidade, nessa intimidade. E Deus quer isso de você. Para que Ele possa te abençoar. Ele quer que você entre no ano novo vivendo uma nova experiência com Ele, não religião. Não falando de Deus de uma forma tão distante, tão longe de você. Talvez você é uma pessoa que ama a Deus, que quer a Deus, mas está tão longe dele de verdade. A verdade é que está longe. Você fala de coisas que não entende, que não sabe, você tem que buscar isso. Sabe uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo logo que eu fui para o Senhor? É que eu lembro dele me levar a orar. E eu nem sabia o que eu estava pedindo, mas agradeço a Deus, porque eu pedi. Eu disse, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá revelação, me dá a revelação da ciência da palavra, me dá entendimento do Senhor, me ajuda. Eu não sabia o que eu estava pedindo, mas passado o tempo, eu passei a entender. O que aquilo significava? O que era aquilo que eu estava pedindo, que naquela hora eu não sabia? O que é que eu estava pedindo? Eu não sabia que entendimento é esse. Para mim, conhecer a Deus era ir na igreja, cantar os hinos, bater as palmas, e ouvir a palavra, ler a Bíblia, fazer a oração e ir embora. Depois, antes de dormir, eu orava, antes de comer, eu orava, antes de sair, eu orava. Ok, estou orando, estou fazendo tudo o que estão me mandando fazer. Mas eu cheguei à conclusão, com o passar do tempo, que não era aquilo só, aquilo é uma parte do negócio. Mas eu preciso saber quem é Deus. Conhecer a Deus, me comunicar no olhar. Se é que entende. Talvez você tenha aí o seu companheiro, a sua companheira, seu esposo, sua esposa. Talvez o grau de intimidade que vocês tenham é tão grande que vocês se comunicam com o olhar. O jeito da boca de um, como um respira, o outro já sabe o que o outro está pensando. Hã? Isso é intimidade. Isso é conhecimento. E se você conheceu o outro, você sabe quem é aquela pessoa, que ela gosta, o que ela quer, como ela respira, o jeito que ela puxa o ar, diz tudo do que ela está pensando. Uma mudança no semblante, você sabe o que está passando na cabeça dela. Porque você convive com ela. Um olhar. Olhou de um jeito, opa, eu sei o que ele está pensando, ele está me dando um sinal. Vamos ajustar isso aí. Não é assim? Lamentavelmente, nem todos os casais vivem essa cumplicidade tão grande, mas deveria ser assim. Porque aí é perfeito. E nós temos, eu dou esse exemplo para você entender como é a relação com Deus. E à medida que a gente se aprofunda nele, mais o conhecemos. E é aí que nós damos condições para ele operar os milagres em nossas vidas. Virar o cativeiro. E aí sim, Deus virou o cativeiro de Jó. E o prosperou dobradamente. E fez dele um homem muito abençoado. E a Bíblia diz que ele finalizou os dias dele farto de dias, abençoadíssimo.
E é o que Deus quer fazer na tua vida. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Como vocês chegaram à igreja? Olha, bispo, não chegou a ser o fim do poço, que eu já tinha um conhecimento vago até da palavra, mas não andava nem para frente nem para trás. Estagnado. Estagnado. Aí, uma casa para terminar, sem condição, querendo vender, desfazer dela para, sei lá, comprar uma outra coisa. Porque não tinha condições de terminar. Estava sem. E nada fluía, né? Tudo parado. Não dava nada certo, tudo parado. Aí comecei a fazer as campanhas, vim sozinha primeiro. Vocês moram onde? Cosmorama. Quantos quilômetros vocês viajam para estar aqui? E de volta uns 130. 130 quilômetros e de volta. E vocês começaram a fazer as campanhas. Não mediram a distância, nós vamos porque Deus vai nos abençoar. E aí? Aí no mesmo ano que eu peguei a primeira campanha que eu fiz... No mesmo ano, grave essa palavra, no mesmo ano, grave essa palavra, não se esqueça dela que você vai se lembrar dela. No mesmo ano que eles pegaram, eles estão falando meus projetos de conquista, primeira campanha do ano. Aí a gente conseguiu terminar a casa. Em outubro, 4 de outubro, a gente mudou para casa. E não conseguia terminar? Não. Aí terminou, pintou, tudo certinho. Ficou linda, né? Maravilhosa. Casa dos sonhos, né? Casa dos sonhos. E de lá para cá, só bênçãos, né? Uma atrás da outra, graças a Deus. Lutas bastante, mas bênçãos maiores. Escute o que eu vou dizer agora. Como você ouviu ela dizendo, lutas bastante, vitórias maiores. Há cerca de 3 meses atrás, eu atendi o Afonso, que estava vivendo um momento difícil. Um daqueles que as lutas se intensificam. E ele veio falar comigo, eu o orientei, o abençoei e disse, o espírito é esse, Afonso. A semana passada agora, eu atendi o Afonso de novo. Há 3 meses atrás, ele estava numa situação terrível. Agora, a semana passada nós conversamos. O que aconteceu de lá para cá, Afonso? Ixi, bastante coisa. Primeiro eu consegui vender uma concessão que eu tinha desde 2006, não conseguia vender. Concessão de rádio? De rádio, em Viradouro. E a semana passada, graças a Deus, na quinta-feira, consegui abrir uma rádio que eu tenho em Rancharia, uma FM. Você abriu uma rádio sua, uma FM? Isso, em Rancharia. Um carro novo para minha filha. O que mais? Você é compositor? E consegui encaixar uma música no Luan Santana, no próximo CD e DVD deles. Ele é compositor, e ele está dizendo que uma das músicas dele vai fazer parte do repertório aí do novo CD do Luan Santana. Pode falar. Um comentário. Essa questão da música foi uma surpresa, porque ele não está correndo atrás disso. Ele não está mandando mais CD, não está mandando música para nada. E ele ligou lá em casa e falou assim, está de pé? Eu falei, por quê? Uma notícia. Falei, lá vem coisa ruim? Não, coisa boa. Ele falou, né, que o Luan Santana estava gravando com uma cantora, se não me engano, acho que é mexicana. Vai ser a música de trabalho deles na América Latina toda. Uma bênção, né? Quem não fica feliz com uma coisa dessa? Tem que... Uma rádio, uma concessão que estava parada, você precisava vender, vendeu. Você tinha uma outra concessão, você não conseguia montar, montou. Demorava para sair os documentos, né? Que é muito demorado isso daí, né? Aí a gente conseguiu sair o documento do rapidinho e já está no ar desde sexta-feira. Faz 2 anos que ele está correndo atrás. Faz 2 anos que ele está correndo atrás desses documentos, espera e vai para o governo e autoriza. Mas antes que 2010 termine, está fechando com chave de ouro, hein? Graças a Deus. Quer dizer, de lá para cá, uma reviravolta na vida de vocês. Quando vocês começaram a vida estagnada, eu estive na construção dele, parada, construção parada, não tinha como terminar. Estava lá, na época, acho que nem rebocado estava tijolo erguido, paredes erguidas. Depois disso,
Eles moram numa casa maravilhosa. De lá para cá, Deus abençoou, outras músicas foram encaixadas aí. Esse ano você está terminando o ano com a sua rádio montada. Você está terminando o ano, como você disse, carro novo. De lá para cá, carro novo. Agora carro para a filha. Música no repertório de um cantor de sucesso. Quer dizer, uma reviravolta por cabeça, Afonso. Por cabeça, graças a Deus. Abençoado. Abençoado. Por cabeça. Finalizando 2010 com a glória da segunda casa maior do que a primeira. Amém. Para Jesus. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2010 e comece 2011 com créditos com Deus. Celebração da última reunião de Santa Ceia do ano de 2010. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2010. Bênção para o ano novo e momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que quer vitória, que tem sede do Senhor, que quer viver coisas maiores, mas falta nela esse entendimento, meu Pai. E talvez ela até é uma pessoa decepcionada, que foi em tantos lugares, bateu em tantas portas, fez tantas coisas, tudo que disseram para ela, faz isso, faz aquilo outro. Ela foi fazendo, mas ela não viu o resultado. E aí é o que acontece com muitos abandonam a fé porque acham que o Senhor não quer fazer, desistem, desanimam, acabam desanimando. E a culpa não é do Senhor. A falha nunca está no Senhor. A falha está em nós. Porque como o Jó disse, eu sei que tudo tu podes. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor não tem plano de derrota para nós, mas sim de vitória. É o que está escrito em Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É o que está escrito. Então, o Senhor tem plano de vitória para nós. Não é de derrota. E às vezes uma pessoa desiste da fé, porque ela começa a acreditar que o Senhor nunca vai fazer, que o Senhor não tem plano para ela de vitória, que é destino dela sofrer, que é a cruz dela sofrer, e dependendo da fé que ela está, é o karma dela, é a aprovação dela, e ela tem que aceitar aquilo, e não é verdade, meu Pai. O Senhor tem plano de vitória, de alegria, de mudança, plano de paz e não de mal, para dar o fim que ela espera. E nenhuma pessoa que é normal, uma pessoa normal, certamente espera o bem, espera a vitória, espera a alegria, e não o fim de derrotas. Então, Senhor, que hoje isso entre no entendimento dela. Cobre ela com teu sangue, dá força a ela para reagir, vir te buscar. Porque nós temos clamado, nós temos orado, jejuado, incansavelmente, para que o Senhor atue na vida do seu povo e que o teu povo possa viver grandes milagres. Porque o Senhor é poderoso para fazer sim, o Senhor não falha, o Senhor não desampara, o Senhor não mudou de ideia acerca daquilo que prometeu, o céu e a terra podem passar, o que o Senhor fez pode passar, mas o que o Senhor falou não passa nunca, o Senhor não volta atrás. E o Senhor garantiu solução, saída, vitória. Em tudo seríamos mais que vencedores. Então, Deus de Israel, ajuda essa pessoa a se mover agora, se levantar, vir te buscar, depositar a confiança no Senhor e viver uma fé viva, e experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade, que é a vitória. Abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida. Todos que estão orando conosco da vitória, da força, da coragem, da visão, da saúde mental, emocional, física e espiritual. Abençoa lares e famílias, eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, quando ela beber da água, o espírito dela muda, a visão dela abre, ela vai receber um entendimento revelado, um conhecimento revelado, ela vai crescer no Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores,
que possam ser abençoados. Eu peço, coloca por cabeça, coloca por cima, realiza os sonhos, os desejos, dá a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o salário dos sonhos, abre as portas, dá a promoção que ela sonha, dá o emprego que ela sonha, dá a vitória que ela sonha, meu Deus, engrandece o teu nome na vida dela, porque ela tem financiado a tua obra, então ela tem que ser prosperada. Desperta mais semeadores. Pessoas que ainda não foram movidas a semearem na tua obra, que sejam, meu Pai, porque certamente essa atitude de fé vai trazer e desencadear um processo de vitórias na vida delas. E elas serão imensamente abençoadas e prosperadas. Seja com cada um agora, eu peço vitória, solução, resposta, milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água e receba a bênção do Senhor, esse entendimento, esse conhecimento do Senhor. E a paz para andar com Deus, a força para voltar para Ele e perseverar nele. Beba comigo. Amém. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar daqui a pouco ao meio-dia. Abrindo o jejum da mudança. Vou orar do meio-dia até as 13 horas. Aí troco o turno e vamos continuar. Isso em todos os nossos templos. Depois eu volto às 23 horas para fechar a última hora com oração. Não teremos culto. Só fechamento com oração. Orar o dia inteiro para que Deus possa operar. E Ele vai. Sem dúvida nenhuma. Já tem operado e vai terminar. Agora nós vamos fechar com grandes vitórias no nome de Jesus Cristo. Quero lembrar que sexta-feira, dia 24, a última reunião será às 18 horas e sábado, dia 25, que nós temos reunião ao meio-dia, teremos às 18 horas. No nome de Jesus. Só trocamos do meio-dia para as 18 para dar condições a todos de estarem buscando o Senhor, porque são 31 dias de clamores. Que inclusive quero lembrar que nós vamos fechar no dia 31, que é na vigília da virada. E você não pode, de jeito nenhum, pensa nisso, finalizar seu ano sem priorizar o Senhor, sem estar na presença dEle. Depois você viaja, você vai fazer outras coisas, mas o dia 31 tem que ser com Jesus. Fica na bênção dEle, até daqui a pouco, no templo, em todos os nossos templos, se Ele não vier, claro. E também amanhã, aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.